Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco aí da luta do Carlos Prates, né, e o Ian Garry. Vou estar dando minha opinião aqui, fazendo uma breve análise, né. Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando, sem sua inscrição, sem seu like. O canal não cresce, estamos na meta dos 1000 inscritos aí, então conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, tá aí uma discussão muito grande aí, né, pra quem torcer nessa luta aí. Galera tá torcendo muito aí, muita gente tá torcendo pro Ian Garry, porque ele treina no Brasil, na Shootbox, né, e é um cara legal, um cara muito bacana, carismático, bem carismático, né, pra falar a verdade. Eu, como torcedor brasileiro, não tem nada contra ele, muito pelo contrário, torço pra ele em várias lutas. Quanto o Michael Page, eu torci muito pra ele. E diversas outras lutas que ele lutou, né? Porém, essa luta aí é contra um brasileiro, né? Carlos Prates. E eu tô vendo muitos canais no YouTube aí, basicamente, apontando aí a derrota do Carlos Prates, né? Muita gente aí não tá vendo o favoritismo do... Tá vendo o favoritismo do Ian Garry contra o Carlos Prates, né? Eu penso totalmente diferente aí. Posso estar extremamente equivocado, né? Pra mim, as chances do Ian Garry, pra mim, pra começar, pra mim ele não é favorito, beleza? E nem o Carlos Prates é favorito. Pra mim tá aqui, ó, 50-50. É uma luta, no meu ponto de vista, muito parelha. Logicamente, são dois estilos diferentes. Eles não são iguais. Para o Carlos Prates vencer, na minha visão, ele vai ter que controlar a distância, fazer totalmente o oposto que o Michael Page fez, né, na luta. Se você for parar para analisar aquela luta com o Ian Garry, ele tentou de todas as formas agarrar, né, ficar segurando o Michael Page, né, anulando o jogo dele, aquele showman que ele faz, né. Então ele não deixou o Michael fazer nada na luta, anulou em todos os quesitos, né, no grappling, pouca parte no strike, né, que a luta foi mais, vamos dizer assim, estratégica, né, contra o Michael Page. E o Carlos Prates, ele tem que fazer o inverso do Michael Page, controlar a distância. O jogo vai estar aí, nele não deixar o Ian se aproximar dele para ficar agarrando, para tentar anular o jogo dele e de fato encaixar as mãos, né? Eu não sei se ele tem poder de nocaute para nocautear com uma mão, porém ele pode construir o nocaute. Mas a galera, tem muita gente vendo aí que tá dando favoritismo para Ian Garry. Eu não vejo isso, muito pelo contrário. Ontem na encarada você viu o tamanho aí, pouca coisa a diferença de tamanho. Basicamente, se for ter margem de erro aí, eles têm basicamente o mesmo tamanho. E tamanho faz uma diferença boa em luta, né? Eu pensei que a luta do Diego Lopes e o Volkanovski ia fazer uma grande diferença, até que não fez tanta, né? Por mais que a luta foi muito boa, mas o Volkanovski ganhou em todas as áreas praticamente, né? Um outro momento do Diego Lopes ali. Mas parece que cada vez mais tamanho não tá fazendo tanta diferença assim. Porém, para essa luta, como eu vejo 50-50 pros dois, o segredo para Carlos Prates vencer essa luta aí vai ser no controle de distância, e ele tem que conectar as mãos, porque por mais que a galera tá vendo o favoritismo do Ian Garry, e eu também não sou inocente, né? Para saber que o cara também tem um jogo bem completo, né? Ele sabe fazer o jogo de segurar bem, ele controla bem o seu adversário na distância, que é o ponto-chave para Carlos Prates ganhar dele, controlar a distância, e fundamental conectar golpes. Porque senão, se o Ian aproximar e for fazer o jogo de chão, de agarrar o grappling, aí o Carlos Prates, nesse quesito, não tem chance. Porque ele pode replicar, o Ian Garry pode replicar a luta que ele fez com o Michael Page. Anular o Carlos Prates, né? Então, o Carlos Prates tem que ficar atento justamente no controle e nos golpes. Ele tem que conectar. Senão não adianta. Ele não vai vencer. Mas não vejo essa superioridade toda aí do Ian Garry. Por mais que ele é um lutador mais experiente, não sei, mas no UFC sim, tem mais nome, mas
Eu não consigo ver essa superioridade toda. Eu torço pros dois lutadores. Mas nessa luta específica eu torço pro Carlos Prates, porque o Carlos Prates é brasileiro, não tem jeito. Eu torço para brasileiro sempre. Por mais que o Ian se identifique como brasileiro também e tal, ele quer defender as cores do Brasil, e eu acho isso bacana demais. Lutadores que não é brasileiro e tem esse respeito todo aí pelo Brasil, pelas academias brasileiras, e ele treina na shootbox, né? Porém, existe um racha muito grande do Carlos Prates aí, né? Com a shootbox, né? Com os treinadores aí. Porém, por mais que ele, igual eu tava falando, por mais que ele defenda a bandeira do Brasil nesse exato momento, eu não vou torcer para ele. Depois da luta, se ele for lutar com qualquer outro lutador que seja, eu vou sempre torcer para ele, porque é um cara que representa, tá meio que representando o Brasil também, né? Ele fala o tempo todo do Brasil, é casado com uma brasileira, então isso tem que ser levado em consideração. Mas contra brasileiro, é um exemplo bom que eu dou sobre isso é o Santiago Ponzinibbio, né? O argentino lá. Toda vez que eu sempre torci para aquele cara no TUF, o cara ele é humilde, humilde pra caramba, mas quando luta contra o brasileiro não tem como, né? Pelo menos da minha parte, minha visão é essa. Aí é minha parte bem pacheco, né? Mas sobre Carlos Prates e Ian Gary, eu acho que é 50-50. Acho que não consigo apontar. Eu vou ser, como diz o outro, ficar no muro. Porque, por mais que que o Ian Gary tem mais experiência, mas se você pegar o estilo de luta de Carlos Prates, pode ser que encaixe contra o Ian Gary, na minha visão. O Michael Page não encaixar porque parece que Michael Page luta para dar show. Então, a sensação que você tem em Michael Page lutando, parece que ele não tá focado na luta. E qualquer hora ele vai dar fazer uma acrobacia, né? Acrobacia. Já o Carlos Prates parece que ele luta mais. Parece não, ele luta mais. Eu vou falar parece porque não é o que o Michael Page é, o estilo dele. Mas Carlos Prates dá a sensação que luta mais focado. E sobre esse foco e todo o entorno que essa luta tá girando, eu acho que pode ser uma boa luta para Carlos Prates vencer. Obviamente, igual eu tô falando, eu tô no muro. Tô em cima do muro. Eu acho que é 50-50 para quem vencer aí. Se o Ian Gary vencer, no final não vai ser tão assim, não vai ser uma luta, nossa, tão, vamos dizer assim, depressiva para nós brasileiros, porque o cara é gente boa, o cara é carismático pra caramba, merece a nossa torcida. Mas para esse confronto, eu vou torcer pro Carlos Prates, porque é brasileiro. Simples assim. Mas se o Ian Gary ganhar, a gente fica chateado pela torcida, mas não tanto se for parar para analisar, que é meio que uma sensação de dois brasileiros, somente não pela naturalidade do Ian Gary. E pelo fato disso eu torço pro Carlos Prates. Mas eu acho que vai ser uma luta, tem tudo para ser, já é a luta da noite, né? Mas tem tudo para ser a melhor luta da noite. E se Carlos Prates, na minha visão, controlar bem a distância e o principal, conseguir encaixar os golpes, ele vence essa luta. O Ian Gary, por sua vez, né, aproximar e tentar fazer aquele jogo agarrado e desferir os golpes. Mas é uma luta boa, eu não consigo ter realmente uma decisão, mas torcida, Carlos Prates vence, mas o que eu acho que vai acontecer, não sei, é muito parelho na minha visão. Concorde comigo, discorda, deixe nos comentários aí, críticas, elogios, sugestões, como sempre, né, deixe também nos comentários, eu tô respondendo todo mundo. Mais uma vez, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, estamos com 560 inscritos, nesse momento da gravação do vídeo. Então, estamos na metade da meta dos 1000 inscritos, né? Só depende de você me ajudar aí, se for a sua vontade, beleza? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Eu fui, valeu!